Alan, eu vou ser muito sincero contigo. Nós éramos afiliados à Jovem Pan, nós éramos a Jovem Pan News Bauru, e por conta disso, num determinado momento lá atrás, eu te ouvi numa entrevista nos Pingos nos Is, acho que ainda naquele time Augusto Nunes, a Ana, e ali estava o Alan dos Santos. Alan, eu conheci o teu trabalho, eu já te admirava pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria, pela forma clara e objetiva que você comunica. Mas ali, cara, naquela entrevista, você me pegou por um outro lado, que é o lado do pai. Eu sou pai, tenho 2 filhos, e a tua entrevista aquele dia, para mim, me trouxe um aperto no peito de um pai longe da filha. Alan, eu penso nos meus filhos, eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar. E eu, naquele momento, sem nenhuma demagogia ou sensacionalismo, não preciso disso, eu me coloquei no teu lugar num exercício de empatia difícil de fazer. E a minha admiração, o meu respeito por você e as minhas orações por ti, tudo isso se multiplicou. Porque eu falei, puta, que sacanagem, é um pai longe da filha. Então eu quero te dar um bom dia, Alan, de um admirador e de um torcedor teu. É o que você tem em mim, é o que você tem nessa audiência dessa rádio, que te recebe agora com muito carinho, querido. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado, Alexandre. Suas palavras vão me emocionar. Eu preciso estar firme e forte aqui, mas vamos lá. Obrigado pelas palavras. Realmente, eu fiquei esperando meus filhos e a minha esposa durante 3 anos e meio. Para quem não sabe, eu sou Alan Santos, jornalista, exilado em Orlando, nos Estados Unidos. Eu sou fundador do Terça Livre. Terça Livre tinha mais de 1,2 milhões de seguidores no YouTube. Nós encerramos nossas atividades no Brasil por causa de perseguição. Eu estava te ouvindo falar aqui da meta de assinaturas. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso, da importância das pessoas ajudarem os bons canais de comunicação no Brasil, como que eles precisam estar fortes, gigantes, repletos de assinantes, porque de fato não dá para ficar esperando por empresários. Os empresários realmente no Brasil, a maioria deles ou não sabe a importância de cultura, né? Música, entretenimento, jornalismo, dramaturgia, etc. Mas o povão não tem ideia do quão é difícil fazer o trabalho de jornalismo, de ficar de pé, né? Sobretudo por causa da falta de coragem de muitos. Mas eu quero agradecer pelas palavras. Não foi fácil, foi muito difícil manter essa distância e explicar por que, né, eu fiquei sem ver meus filhos e minha esposa. Depois de 2 buscas e apreensão no Brasil, várias pessoas no Brasil ficaram com medo de me entrevistar. Inclusive, eu quero fazer uma boa menção aqui ao Augusto Nunes, Ana Paula, todo o time que tinha ali na antiga Jovem Pan, onde nunca fui desrespeitado, nem por pessoas que discordavam de mim lá. E teve um pedido de prisão, extradição, e eu estava nos Estados Unidos antes da minha família, porque a minha filha, ela, ao vir para cá para fazer entrevista e conseguiu visto, na verdade a entrevista era no Consulado do México, porque o consulado brasileiro estava fechado, era período de início de pandemia. A minha filha tomou uma vacina e aí ficou doente após isso, e ela acabou ficando com meningite e encefalite, quase morreu, né? E a gente teve que esperar o tempo dela se recuperar. Quando a minha filhinha se recuperou para poder viajar, né, o suficiente para poder viajar, sair da UTI, etc., então teve o decreto de prisão e extradição, vindo do Alexandre de Moraes contra mim, né? Um jornalista que simplesmente pega o microfone, bota a câmera e fala, né? Então isso piorou cada vez mais, mas graças a Deus esse problema está sanado. Terça Livre está de volta, pelo menos no X, né, lá no Twitter. E estamos aí, aos trancos e barrancos, na mesma luta, Alexandre, de tentar correr atrás de assinantes. O site do Terça Livre hoje é academiaconservadora.com. Então eu falo para vocês que estão ouvindo o Alexandre comentar sobre isso aqui na Hora Verde: não deixe de financiar.
transforme o seu apoio em financiamento. Não deixe que o número do YouTube vire só um número. Faça parte, né, dessa equipe Auriverde. Tenha orgulho de falar assim, não, esse jornal aqui eu quero manter, esse jornal aqui eu quero que cresça cada vez mais. Eles têm que virar TV, sei lá, qualquer coisa. Faça parte dessa luta. Não deixe que o trabalho deles passe necessidade. Não é fácil falar a verdade, não é fácil lutar contra o sistema. E inicialmente era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Alan. Alan, e eu quero te ouvir sobre o que a gente está vivendo, né? Aqui no Brasil, você já deve estar sabendo disso, estão tentando, essa imprensa vendida, né, patrocinada, está tentando desqualificar o relatório, né, colocado luz sobre ele a partir do Congresso americano. Essa imprensa continua servindo ao status quo, ao establishment, enfim, e está aí cumprindo com o seu papel, porque acredito eu que o patrocínio está em dia, né? A gente sabe como eles funcionam também. Mas eu queria ouvir as tuas percepções diante de toda a perseguição que você sofreu e tudo o que você encontrou também nesse relatório. O que significa, do ponto de vista prático, o que o Congresso americano fez por nós, Alan? Olha, vamos começar por um fato curiosíssimo, Alexandre. Os jornais, eles noticiam se eu corto a barba ou deixo a barba crescer, eles noticiam. Né, o Lauro Jardim, lá do Globo, noticia se eu crio uma conta nova ou não. Noticiaram quando o Terça Livre ganhou 2 seguidores, o selo amarelo no Twitter, que é selo de empresa, que custa $2.000 por ano por uma assinatura normal e $10.000 um outro tipo de assinatura que tem lá no Twitter. Nós ganhamos de $2.000 dos próprios seguidores, por isso que eu estou falando aqui da importância de te ajudarem, Alexandre. Os assinantes, os apoiadores, a galera vem, entendeu? Só que às vezes tem que lembrar o pessoal, né? Gente, vamos pausar o jornalismo aqui rapidinho, eu quero lembrar vocês que a gente precisa ajudar. Se fizer isso, o pessoal vai acabar lembrando. Mas enfim, noticiaram quando o Terça Livre colocou lá, ganhou, né, o selo amarelo no Twitter, noticiaram tudo isso. Aí de repente eu converso com o Elon Musk, que é o homem mais rico do planeta, o homem que fez o foguete da Ré, é o dono da plataforma, o antigo Twitter, né, o X, e ninguém noticiou. Se você for olhar, vai ter revista Fórum, que é aquele site esquerdista, mas Globo não noticiou, Metrópolis não noticiou. Houve uma ordem dada, Alexandre. Falo para você, houve uma ordem dada. Não comentem que o Alan dos Santos conversou com o Elon Musk. Aí eu fui entrevistado por várias pessoas. Fui entrevistado em jornais na Alemanha, fui entrevistado por várias personalidades aqui nos Estados Unidos. Ontem eu dei entrevista anteontem, eu dei entrevista pro Roger Stone, que é um consultor político famosíssimo nos Estados Unidos, o homem que fez o Donald Trump em 2016. Conversei outro dia no Space com o Alex Jones do InfoWars. Vou dar entrevista pro InfoWars semana que vem. Várias personalidades da política americana estão participando de Spaces comigo e eu estou conversando com eles. Deputados e senadores americanos estão de olho no que eu estou postando, no que o Paulo Figueiredo está postando, no que o Rodrigo Constantino está postando, do que a Renata Barreto está postando, a Ana Paula do vôlei, o Leandro Ruschel. Tá todo mundo de olho. Eles estão vendo, opa, tá acontecendo algo no Brasil, o Elon Musk está mostrando algo muito grave que está acontecendo no Brasil, vão prestar atenção. A imprensa nos Estados Unidos está surpreendendo, inclusive. Eu não me lembro aqui agora de memória, isso está lá na revista Exílio do nosso site Academia Conservadora, mas eu não me lembro agora se foi o Wall Street Journal ou The Washington Post, acho que foi The Wall Street Journal. O The Wall Street Journal teve uma coluna de opinião onde a jornalista simplesmente descreve Alexandre de Moraes como um tirano, um ditador, e que o que está acontecendo no Brasil é censura. Ela afirma que o Brasil não vive mais uma democracia. Eu estou aqui repetindo The Wall Street Journal. Eu espero que você não tenha problemas aqui com o YouTube, né? Ou com qualquer coisa. Eu só estou repetindo o que está escrito no The Wall Street Journal. Isso está lá, tá? O Elon Musk falou que o Alexandre de Moraes é corrupto, no sentido moral, tá? De não cumprir a lei.
Não é no sentido de propina, não. Várias denúncias foram feitas. E aí todo mundo ficava falando o seguinte: opinião, 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 opinião. De repente, o Elon Musk recebe uma intimação de uma comissão parecida com a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O Elon Musk recebe uma intimação para entregar todas as ordens do Alexandre de Moraes, todas as ordens do Alexandre de Moraes, relacionadas, que eles consideraram ali algo absolutamente ultrajante e contra a lei brasileira. Todo mundo ficou ali achando piada, dizendo que não teve uma como eu posso dizer, não teve uma cobertura na imprensa brasileira sobre o pedido que o X... Eu vou ficar falando no Twitter, tá, para facilitar o pessoal. Não houve uma cobertura sobre o pedido que o Twitter recebeu do Congresso, ou seja, da intimação de entregar os documentos. Entregou os documentos. Quando a própria comissão nos Estados Unidos soltou a público as mais de 500 páginas, eu vou repetir, mais de 500 páginas com decisões do Alexandre de Moraes, inclusive algumas de arrancar os cabelos, como, por exemplo, suspender temporariamente direito constitucional, como foi o caso do Monark. Os americanos começaram a olhar aquilo e falaram assim: tem algo grave aqui. O início do documento fala de interferência nas eleições. O documento e a comissão é para investigar se a administração Biden está ciente disso. Se ela está ciente, por que ela não falou nada? Ou se ela é cúmplice, e se for cúmplice, a situação piora. Então, como se fosse o Ministério da Justiça, né, americano, que é o DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, tem até o dia 30, ou seja, a partir de amanhã mais 10 dias, então 11 dias a partir de hoje, só que o documento já tem alguns dias. Então eles têm 11 dias para responder a essa comissão acerca de e-mails, correspondências, mensagens oficiais, não oficiais, ou seja, pessoais, entre o governo dos Estados Unidos da América e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e os consulados, sobre qualquer coisa relacionada à censura, remoção de conteúdo, ordens do TSE ou do STF, etc. Olha o tamanho da gravidade disso. E a Globo está absolutamente calada. Alexandre, a Globo está absolutamente calada. Quando uma mosca nos Estados Unidos ou na Europa falava do Bolsonaro, uma mosca era notícia no Jornal Nacional. Era notícia em todos os jornais. Eu repito, quando uma mosca falava alguma coisa. Agora nós temos uma comissão no Congresso americano exigindo documentos do Twitter. O Twitter manda os documentos. Os documentos são todos relacionados às decisões absolutamente insanas, inconstitucionais, ilegais do Alexandre de Moraes. E ninguém noticia nada. Ninguém noticia nada. Isso prova como que a imprensa brasileira ela está completamente nas mãos dos censores. Eu não sei, Alexandre, o quanto que a audiência entende como que funciona o financiamento do jornalismo brasileiro, que é algo que não existe nos Estados Unidos da América. Que é eles receberem a maior fatia do seu dinheiro do poder público. Então, rádios, TVs, vamos falar dos casos das rádios. As rádios vivem, no Brasil inteiro, vivem do dinheiro do prefeito e do governador. Baba-ovo do prefeito local, baba-ovo do governador, ganha dinheiro por meio das secretarias, por meio de patrocínio e financiamento. É verdade. As maiores, a nível nacional, elas recebem dinheiro do governo federal no mesmo modus operandi, babando o ovo. E aí recebe uma grande quantia de dinheiro da SECOM, etc.
E assim eles vivem como se eles fossem completamente independentes. Então esse dinheiro jorra de que maneira? Ah, Alan, mas o tal rádio está criticando. Está criticando para poder negociar financiamento. Está criticando para poder negociar patrocínio. Exato. Que é o que a Globo faz o tempo todo. Inclusive, se não é um crime previsto no Código Penal, é no mínimo tão immoral, porque isso mexe na economia do país. Uma matéria do Jornal Nacional mexe com a Bolsa de Valores, Alexandre. Eles sabem muito bem como extorquir isso. Quem fala isso não sou eu. Quem fala em matéria de extorsão, de patrocínio, de dinheiro que foi jorrado, é o próprio PT. O estrategista, o propagandista do PT é quem reconhece isso. Inclusive, isso é um dos intervalos do meu programa. Boletim da noite, às 8 horas, lá no Twitter. Então, eles reconhecem que isso é usado como moeda de troca. Não conseguiram fazer isso na administração Bolsonaro. Bolsonaro ia onde queria, dava entrevista para quem queria, era livre, não ficava interferindo nas relações técnicas de publicidade. Ou seja, a Globo continuava recebendo a sua publicidade, só que de maneira técnica, graças ao Fábio Weingarten, né? Diga-se de passagem. As outras TVs continuavam recebendo e o Bolsonaro era o tempo todo extorquido por essa gente. A gente fala blackmail aqui nos Estados Unidos. É um tipo de ameaça. Se você não pagar a publicidade que nós gostamos de receber, ou então aumentar o ticket aqui agora, nós vamos falar mal de você e da sua equipe, dos seus amiguinhos, dos seus colegas, e ainda vamos fazer conluio com os políticos e deputados. E eles dizem que nós é que somos o gabinete do ódio. São eles que fazem isso o tempo todo, 24 horas. Fizeram isso desde a época do Collor, diga-se de passagem. Fizeram isso com o FHC, fizeram isso com o Lula. E essa relação incestuosa entre imprensa brasileira e políticos, é óbvio que não tem nada de ideológico. Eles não têm ideologia, embora sejam bem burrinhos, né? São baba-ovo. Ontem a Natuza Neri estava falando na Globo. Ah, eu sinto falta, sim, da época que não existia rede social. Claro, na época que não existia rede social, ela não perdia para Ouro Verde. Entra ao vivo na Tuzaneri para ver se você ganha do Terça Livre ou do Alexandre aqui na Ouro Verde. Eles não vão. Sabe o que significa isso, Alexandre? Eles simplesmente são os coveiros que estão chateados com baixo índice de óbito. Tem noção? É o coveiro que tá puto porque não tem quase ninguém morrendo. Que é isso que eles são. Eles estão perdendo audiência para a internet. E aí ficam ali, chateadinhos, porque tem gente ganhando audiência falando a verdade. E vale lembrar, o professor Olavo falou uma vez, que há dois tipos de pessoas que acabam conquistando o coração dos outros, na massa, e acabam criando uma força propulsora ou um tipo de magnetismo. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que fala de modo honesto e sincero e acaba conquistando o coração das pessoas. O segundo é o psicopata. O psicopata tem um poder de magnetismo, né? Essas duas pessoas acabam atraindo as massas. É facilmente compreensível, né, por que eles vão atrás dessa mentalidade insana e louca de implementar uma revolução no Brasil, como disse o Dirceu no Senado, né? Nós precisamos de uma revolução social no Brasil. Leia-se, nós precisamos de uma revolução socialista no Brasil. Quem disse isso foi o próprio Dirceu. Que ele disse também em entrevista à Globo, de que eles têm plano de 12, 20 anos para poder dominar o país, né? De que nós conquistamos o poder, que é diferente de ganhar eleições. Isso tudo eles é que tem o tal do gabinete do ódio. E esse documento do Twitter, né, desculpa me prolongar tanto, esse documento do Twitter prova que, na verdade, eles é que são o gabinete do ódio. Porque tudo começou com o tal do Twitter Files, aqui nos Estados Unidos, há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. Comprovando que a administração Biden estava trabalhando com os funcionários do Twitter para poder derrubar pessoas no Twitter, diminuir o engajamento, acabar com o alcance dessas pessoas. Tá? 1 ano depois, todo mundo falando, pelo amor de Deus, Elon Musk, solta também no Brasil
sai a primeira parte e a segunda parte do Twitter Files. Na primeira parte, você tinha ali uma tentativa de me calar. O meu nome é citado, o nome de várias outras pessoas é citado, mas no segundo o meu nome aparece muito mais. Por quê? Um pirralho, um moleque, chamado Felipe Neto, pede ao Twitter do Brasil para entrar em contato com o cara que derrubou a conta do Donald Trump nos Estados Unidos, responsável pela derrubada de conta do Donald Trump nos Estados Unidos, e fala, nós precisamos derrubar a conta do Alan dos Santos. Ah, não, mas não tem nada. Não tem como... a gente não encontrou nada na conta do Alan dos Santos, porque isso aqui que você mostrou é uma pergunta, é um questionamento, falando de um caso de uma pessoa que era esportista e teria morrido, e eu levantei alguns questionamentos, dizendo que algumas pessoas estavam falando com relação à vacina, etc. Foram questionamentos, e eu citei uma informação sobre o treinador, etc. Era o trabalho jornalístico. Jornalismo, né, para você que está em casa, jornalismo é quem, fez o quê, quando, onde, como, por quê. Isso é jornalismo. Ou seja, o jornalismo, quando ele não tem uma sinceridade de opinião e de como você, e qual é a sua perspectiva com relação aos fatos, jornalismo é fofoca. Ponto final. Então, jornalismo é fofoca profissionalizada quando não se tem sinceridade de coração e honestidade. Para gritar, quem fez o quê, quando, onde, como, por quê, mas aqui dali é um absurdo. Isso aqui não pode acontecer. Então, quando o jornalista ele não é honesto, ele é só fofoqueiro, mais nada. Agora, se ele é honesto, aí ele faz o quê, fez o quê, quando, onde, como, por quê, e avisa para a audiência, eu acho isso aqui absurdo. Isso aqui vai destruir nosso país. E eles entenderam que o que eu escrevi ali eu estava fazendo jornalismo. Só que eles querem calar também a opinião. E aí você imagina, isso não foi adiante porque o Elon Musk comprou o Twitter. Você imagina o que aconteceria se alguém comprasse a Globo, Alexandre, hoje, e você tivesse acesso ao histórico de e-mails de diretores de jornalismo, redação, etc, etc, e de repente a pessoa vira e fala assim, vou colocar isso a público. Eu sei que o entrevistado aqui hoje sou eu, mas eu queria te ouvir, Alexandre. O que aconteceria se alguém soltasse informações de dentro da Globo, como, por exemplo, estou supondo aqui, né? Conseguimos tirar o Bolsonaro. Graças a Deus conseguimos acabar com o Bolsonaro e seus apoiadores. Em algum momento eles nem conseguiram conter a alegria, já vista aquela manifestação na redação da Globo depois do resultado, né? Exato. Exato. Então você imagina o que aconteceria, mas o que aconteceria com a opinião pública? Porque o pessoal acha que o William Bonner, quando ele senta lá de terno e gravata, no Jornal Nacional, fica lendo teleprompter, falando assim, com aquela voz dele impostada, não sendo uma pessoa honesta e sincera, blá, 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 não sendo verdadeiro de coração. Imagine se as pessoas começam a descobrir que o cara tá mandando mensagem, falando coisas absolutamente abjetas sobre o que a pessoa lá na casa dela acredita ser bom e verdadeiro. Como, por exemplo, esses idiotas bolsonaristas, que não sei o que, blá, blá, blá. A população não tem noção disso. Eles não sabem quão maléficos são esses jornalistas. Eles não sabem o quão canalhas são esses jornalistas. E detalhe, eles só têm existência por causa da plataforma que eles estão utilizando, Alexandre. O que acontece com esses jornalistas quando eles saem de grandes jornais? A vida deles simplesmente some, ninguém mais sabe quem eles são. Porque eles não têm audiência, eles se penduram na estrutura do jornal onde eles estão. Uma vez que saem de lá, ninguém sabe quem são eles, porque eles não têm relevância. Os argumentos deles são sempre os mesmos, irracionais, fracos, medíocres, não têm análise, não sabem fazer raciocínio, acabam falando coisas que qualquer pessoa inculta ou sem estudo e sem formação, sem instrução, olha aqui dali e fala assim, peraí, você está falando aqui do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, das pessoas que vão na igreja comigo, por que isso aí vocês estão chamando de fascismo, extremismo, que não sei o quê? As pessoas começam a perceber, eles só têm estrutura, a estrutura do jornal onde eles estão. Por isso que eles ficam desesperados. Alexandre, quantos jornais no Brasil
noticiaram o crescimento da Auriverde desde o momento que você decidiu falar assim, não, aqui não. Aqui eu não vou me vender e vou falar a verdade. Quantos jornais noticiaram a força da sua audiência? Alan, só para você ter uma ideia, agora a gente está chegando, perdão, a 30 mil simultâneos agora, nesse instante. Somado à audiência, acho que do segundo, terceiro e quarto lugar no Brasil, não dá a nossa audiência. A gente está em Bauru. Alan, sabe o que é Bauru? Bauru está a 340 quilômetros a oeste de São Paulo, centro do estado de São Paulo, uma cidade de 400 mil habitantes, um canal que está chegando a 1.720.000 inscritos e ninguém, pelo contrário, deixa esse capial lá, porque se ele, sem a gente mostrar, ele está estorvando a gente, você imagina se a gente der publicidade. Então, eles fazem isso de propósito. Eles não noticiam seu sucesso porque eles têm medo. É como eu falei, eles noticiam... Alexandre, desculpa o termo, mas se eu soltar um peido, eles noticiam. Eu falei com o Elon Musk, eles não noticiaram. Você tem noção disso? Eles são canalhas. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eles são uma máquina de agência de propaganda e agitação em propaganda, no termo soviético. O jornal brasileiro, em geral, hoje, é um Pravda. Pravda, para quem não sabe, é uma palavra russa, uma palavra russa que se traduz como a verdade. E Pravda é o nome do jornal oficial do Partido Comunista da União Soviética. A Globo é um Pravda, a Folha é um Pravda, o Estadão é um Pravda. Eles viraram um Pravda, um jornal oficial do órgão do partido. É isso que eles são. Não tem mais troca de ideias, ninguém discorda mais de ninguém. Lembra quando o Bolsonaro estava no poder? A direita tinha opiniões distintas, o pessoal discutia. Eles não têm isso, eles não têm discussão, Alexandre. Eles são desesperados com o Twitter Files, porque o Twitter Files está mostrando a verdadeira minuta do golpe. Essa é a verdade. O Twitter Files Brasil está mostrando o verdadeiro gabinete do ódio. Tudo o que eles nos acusaram de ser e fazer, eles é que são e eles é que estão fazendo. Isso está comprovado com documento. A prova deles contra a direita brasileira. Empresários estavam discutindo em grupo de WhatsApp e usaram emoji. A nossa prova contra eles. Está aqui a decisão do Alexandre de Moraes. Ele é a vítima, ele é o censor, ele é o acusador. Ele está dizendo que vai suspender direitos fundamentais. Estão derrubando pessoas, jornalistas proeminentes. Tudo isso foi em ano de eleição. Imagina isso indo pro ouvido da pessoa que está na audiência, lá na casa dela, ouvindo rádiozinho, assistindo TV. Porque uma coisa a imprensa sabe. Eles não subestimam o intelecto do brasileiro. Eles não pensam que o brasileiro é uma pessoa imbecil, retardada, sei lá, enfim, que ela tem problemas mentais. Eles não fazem isso. Sabe por quê, Alexandre? Porque se eles noticiarem o porquê você cresce e porque a audiência deles cai, por mais que eles queiram fazer aquela estratégia do espantalho, mentir sobre você, falar tudo, o público vai ver e falar assim, pô, mas é isso aqui então? Quantas pessoas, Alexandre, não chegam ali no site nosso lá, academiaconservadora.com, lá do Terça Livre, e fala assim no comentário, olha, eu não te conhecia, eu fiquei sabendo de você por causa da sua perseguição e da perseguição que você está sofrendo. E eu fui olhar no Wikipedia, só fala mal de você. Eu fui olhar nos jornais e tá todo mundo falando mal de você. Eu fui ver quem é esse cara. E a pessoa chega lá e vê que não tem nada disso. Ou seja, mesmo que falem mal, eles sabem muito bem que é perigoso. Fala mal, mas cuidado com o que vocês vão falar mal. Por exemplo, fala mal do Alan dos Santos porque ele conversou com o Roger Stone, com o Elon Musk. Ele foi divulgado pelo Donald Trump, retuitado na época das eleições. Não dá. Ele sabe muito bem que noticiar só o fato dá merda pra eles. Desculpa o francês. Tá certo. E é isso. Eles sabem muito bem que é só a ponta do iceberg. Alan, por que, Alexandre? Tem um irmão aqui, comentarista da rádio, é vereador em Bauru, advogado criminalista, Eduardo Borgo. O Borgo tem uma questão para você. Pois não, Borgo? Alan, grande prazer falar contigo, guerreiro. Acompanho seu trabalho pelo X, né? Desde o Terça Livre, quando estava no Brasil, enfim. Parabéns
pelo trabalho. E saudade do professor Olavo, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é o que a esquerda faz. Alan, tem uma pergunta, muitas pessoas nos perguntam, mas e agora? Twitter Files, quais os próximos passos, qual a chance que a gente tem? O Brasil, em 2002, ele recepcionou o Estatuto de Roma, previsto no Tribunal Penal Internacional, aonde define os crimes contra a humanidade, dentre eles ali a perseguição em grupos políticos. O presidente do Supremo, Barroso, diz: nós acabamos com o bolsonarismo, que tipificaria ali no artigo 7º, o letra H do decreto que recepcionou o Estatuto de Roma, como crime contra a humanidade. Você acha que seria uma oportunidade, nesse momento, os parlamentares brasileiros se unirem aos parlamentares americanos e fazerem uma denúncia no Tribunal Penal Internacional por esses crimes contra a humanidade? Ou você tem uma outra ideia? O que a gente poderia fazer para avançar nessa contraofensiva dessa ditadura? Em primeiro lugar, eu quero só enfatizar o que está acontecendo, né? Com esses documentos, a comissão, que é similar à Comissão de Constituição e Justiça do Brasil, ela tem o poder de obrigar o governo, no caso, vou falar os termos bem em português mesmo, o poder executivo, que é o Biden, né? Eles, como parte do legislativo, uma comissão do legislativo, eles têm como obrigar a administração a tomar medidas. Então eles dão datas. Olha, nós queremos saber o que vocês estão cientes em relação a isso aqui, e agora queremos saber quais são as propostas que vocês vão fazer em relação a isso. Porque se eles não fizerem, era igual na época do Bolsonaro, lembra? Qualquer coisinha pode virar impeachment. Ou piorar ainda mais a situação do Biden em ano eleitoral. Então eles estão investigando uma coisa que é muito séria. Tipo, não é só uma questão de censura nas redes sociais. Eduardo, o que eles estão procurando saber agora é o seguinte. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, eu espero que a audiência consiga entender, porque é complexo. Uma empresa americana não pode operar em outros países violando a lei desses outros países. Não importa quem mande. Até aqui tá bem tranquilo, né? Sim. Ou seja, se a Auriverde é americana e tem uma filial no Brasil, a filial da Auriverde no Brasil não pode agir contra as leis do Brasil, mesmo que o imperador Alan dos Santos falasse ali, não, você tem que cumprir e pronto, acabou. É isso que diz a lei americana. Só que isso não é um problema de código civil. Isso é um problema de código penal. Eduardo, sou advogado. Isso é um problema penal. Agora você imagina. Eles estão investigando o Twitter e dependendo do que for obtido, né, e vai ter a audiência no dia 8 de maio com o Elon Musk, dependendo do que for discutido ali, eles vão ter que ver se mais alguma empresa de mídia social cometeu crime. Se o Meta, Facebook e Instagram e Threads, né? Se eles cometeram algum tipo de crime, tal como está ali comprovado que o Twitter não cometeu, ou se o Google, YouTube, cometeram o mesmo crime. Que tipo de crime eles estão tentando observar? O que ocorre é o seguinte, a minha conta x.com/tercalivre, ela não pode ser vista no Brasil. É a ordem do Alexandre de Moraes. Beleza, vai lá. Ordem do Alexandre de Moraes. Derrubar a conta, uma decisão judicial. Nos Estados Unidos, essa conta estava proibida. E qual é a jurisdição do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos? Zero. Tá? No início, eles estavam fazendo exatamente como o Alexandre de Moraes pedia. Mundo todo. Não. Quero no mundo todo. Não, mas no mundo todo não dá, porque assim, a jurisdição para aqui no Brasil. Não, então, daily fine, né? Ou seja, multa diária. Eu não sei quantos mil aqui. Pô, mas isso aqui é contra a lei brasileira. O Marco Civil da Internet deixa bem claro, etc. Ou seja, isso é a ponta do iceberg.
Eles estão investigando o Twitter. O Elon Musk liberou a minha conta pessoal, que é Alan Terca Livre e Alan LD Santos lá no Twitter. Né? 2 contas. Liberou para quem usar VPN. Ou para quem usar aquele Opera, aquele navegador Opera, para poder acessar as coisas de fora do Brasil. E liberou para quem está fora do Brasil. Se a pessoa está na Argentina, ela vai ver todos os meus perfis. Acontece que no YouTube não. No YouTube eles derrubaram. A minha primeira conta no Instagram é a mesma coisa. Mesmo nos Estados Unidos você não pode acessar. E o que significa isso? Que eles vão investigar se o Google, com o YouTube, e o Facebook, que é o Meta, né? Facebook, Instagram e o Thread, se eles cometeram crimes. Código penal. Eu não estou falando de contravenção, né, do Código Civil, não. Estou falando de Código Penal. E o documento inicia falando que houve uma interferência nas eleições. Aí, ontem, Eduardo e Alexandre, ontem, o Elon Musk falou: com certeza absoluta, Alexandre de Moraes interferiu nas eleições brasileiras. Ocorre que, se ele falar isso no Congresso, no hearing, na audiência, se ele falar isso no Congresso, ele vai ter que provar. Se ele falar isso no Congresso e estiver mentindo, ele vai estar cometendo um outro crime nos Estados Unidos. Perjúrio. É perjúrio. Exato. E aí como é que fica, então, a situação do Brasil, que não está noticiando isso? O Elon Musk não está cometendo crime de perjúrio. E tem provas documentais, porque nem começou ainda a questão das provas documentais. Nem começou. Está só iniciando. Como é que vai ficar? Os congressistas brasileiros precisam se movimentar, porque até a confecção desse documento nessa comissão é um tapa na cara dos deputados e senadores de direita. É um tapa na cara. Como é que até hoje não se tem relatório do que a esquerda maldita faz no Brasil? Eu estou falando desde o período onde... desde quando o Bolsonaro começou até agora. O que esses deputados e senadores estão fazendo no Brasil? Alguns, muito corajosos, estão expondo os problemas para o mundo inteiro. Outros não falam nada. Não fazem nada. Pergunta que não quer calar. Todo mundo sabe que o impeachment de um ministro da Suprema Corte começa no Senado, certo? Certo. Cadê o Mourão? Ah, mas o Alan, como assim o Mourão não fala nada? Não, como assim o Mourão nem sequer reclama? Desculpa, pode falar. Não, desculpa te interromper, mas tem uma fala dele ontem em defesa do Thomas Paiva contra o Marcel Van Hatten, do Hamilton Mourão. Tem essa fala aqui. É asquerosa. Asquerosa. O Mourão é o Mourão. Mourão é o vice-presidente que estava com o botão da China no 7 de setembro. Exato. Alan, nenhuma esperança, zero sobre Mourão. Não tem esperança. Eu acho que as pessoas precisam começar a cobrar. Exato. Como assim tem um Twitter Files, tem denúncias gravíssimas contra Alexandre de Moraes feitas pelo Elon Musk, e o Mourão só fala em defesa dos seus amigos de guerra de travesseiro? Peraí. O Mourão só tá saindo em defesa do clube? O clubinho da guerra de travesseiro? Que é nisso que eles são especialistas, né? Em guerra de travesseiro. Não dá para levar a sério o título de general no Brasil em comparação com o título de general nos Estados Unidos, na Rússia, na China. Né? Esse pessoal sabe o que é guerra. Esse pessoal sabe o que é conflito. Eu não consigo levar a sério o título de general no Brasil. Né? O Alan. Diga. Perdão, pode concluir. Não, e tá aí, em silêncio, calado, diante de tudo que tá acontecendo. Eu só me lembro daquela foto do Mourão comendo aquele sorvetinho, sabe, com a menina com o peitão. É isso. Esse é o Senado que nós temos hoje. As pessoas precisam começar a cobrar os senadores. Até quando a gente só vai ter Portinho, Cleitinho, Meu Deus, sumiu alguns nomes aqui agora de cabeça, né? Mas Rogério Marinho. Até quando a gente vai ter só 2 ou 3
senadores fazendo alguma coisa decente. Tem outros tantos, né? O Girão tá fazendo um trabalho sensacional. Enfim, eu não quero ser injusto com quem eu não estou mencionando aqui, mas até quando a gente vai ter meia dúzia de senadores realmente preocupados com o que está acontecendo no Brasil? Enfim. E você acha que dá para traçar um paralelo entre a candidatura de novembro do Trump? Porque há uma expectativa muito grande aqui no Brasil, e eu confesso que eu também tenho essa expectativa com a eleição do Trump em novembro. Consegue essa movimentação que o Elon Musk está fazendo, a movimentação ali solitária, sozinha, individual, ou tem um grupo, existem mais forças por trás disso? Ou seja, dá para traçar um paralelo entre o retorno do Trump com essa movimentação que está acontecendo hoje? Paralelo em que sentido? Desculpa perguntar, só para entender. Como se a equipe do Trump estivesse por trás disso ou não? Não diretamente, mas as forças que lutam pela democracia, porque nós tivemos aqui em 2021, isso foi noticiado em vários meios de comunicação, que um diretor da CIA teria entrado em contato com altas autoridades do Brasil e questionado ali, enfim, trazida à pauta a questão das eleições. E nós temos o Biden, que é um regime democrata. Por outro lado, os republicanos, ao que tudo fica muito claro, estão lutando ali pela democracia, que é uma mesma luta que o Elon Musk está ali colocando em pauta. Quer dizer, esse paralelo da luta dos republicanos pela volta da democracia com a luta também do Elon Musk, quer dizer, existe ali algo maior do que isso, uma luta mundial contra regimes ditatoriais e grupos que lutam pela democracia? Então, o que eles estão preocupados é que aconteça em novembro o que aconteceu no Brasil. Por isso que o documento inicia dizendo que, opa, isso aqui ocorreu em ano eleitoral. Tanto é que a administração do Biden agora vai ter que dar explicações até o dia 30 e vai ter que enviar todo tipo de documento, conversa, etc., em referência, tudo que tiver referência à liberdade de expressão, a alcance nas redes sociais, etc. Eles vão ter que dar satisfação disso. Porque eles estão com... Óbvio, eles estão com receio. Peraí, tá parecendo que o Brasil virou um laboratório aqui de Harvard, né? Uma das universidades mais esquerdistas que tem nos Estados Unidos. Parece que isso aqui virou um laboratório de Harvard, onde vocês querem usar o judiciário para silenciar opositores e acabar destruindo a audiência de jornalistas e programas que estão desbancando a grande mídia em pleno ano eleitoral. Então eles estão preocupados. Eles querem saber, porque eles têm o poder de usar a lei para punir os criminosos. Nos Estados Unidos eles têm essa força, assim como no Brasil, embora no Brasil o número de covardes, né, é um troço absurdo, né, como nós mencionamos aqui há pouco, né, a questão da imprensa, a questão dos políticos, etc. Mas eles estão extremamente preocupados que o que aconteceu no Brasil se repita nos Estados Unidos. E eu quero enfatizar isso porque isso está no início do documento. Em pleno ano eleitoral. Eles estão com um imenso receio de que isso seja utilizado nos Estados Unidos, assim como foi utilizado no Brasil. Alan, como é que está a tua filha? Ela se recuperou daquilo? Como é que você está hoje? A tua vida aí se estruturou? Enfim, eu queria te ouvir para terminar a nossa conversa, conversar com o homem, o pai, enfim... Quero saber, se você puder, é claro, contar o que você quiser nos contar. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Eduardo. A minha filhinha, ela está se recuperando, né? Ela teve uma infecção no cérebro. Graças a Deus a gente conseguiu vencer a infecção. Ficou a inflamação. Enquanto a inflamação estiver lá, ela ainda não... Ela se alimenta de sonda, né? Na barriguinha. Está fazendo fisioterapia. Tem acompanhamento fonoaudiólogo. Com bons médicos e profissionais, né? De e agora até perdi como é que se fala em português. Fonoaudiólogos. Fonoaudiólogos, Eu tô dando muita entrevista em inglês e às vezes algumas coisas acabam escapando. Tranquilo. Enfim, tá tendo esse trabalho com a filha, com a TT. E assim que minha família chegou, Alexandre, esses fact-checkers, né, checadores de fato, fizeram uma matéria, Alan dos Santos dribla STF. Eu perguntar para o Eduardo, que é advogado, o que significa driblar no Código Penal ou no Código Civil? Né? É fogo, né, cara? Mas, Alan, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque por trás do corajoso, do guerreiro, do jornalista,
Tem um pai, cara. Tem alguém que mudou a vida dele em função de uma perseguição. Isso que eu queria perguntar, Alan, o que te dá forças pra continuar lutando, cara? Depois de tanta paulada, tanta porrada que você tomou. Olha, em primeiro lugar, eu quero deixar um legado para meus filhos, né? E eu não estou sozinho. Tem outras pessoas que também estão lutando. E a gente teve um presidente que foi esfaqueado em plena candidatura por amor ao país. Ele é cidadão italiano, ele poderia sair a qualquer momento do Brasil, não sai, está lutando. Ele tem ciência de que ele vai lutar até as últimas consequências. Mas deixar esse legado para os filhos é ter os olhos diante de Deus, né? Como eu falei rapidamente aqui, né? Assim que minha família chegou, um fact-checker escreveu uma matéria dizendo Alan dos Santos dribla STF e eu perdi todos os meus assinantes. Estou reconstruindo tudo, né? Recuperando tudo isso, lá no site academiaconservadora.com. Que quem está fora do Brasil é só escrever tercalivre.com ou tercalivre.com.br. Mas para quem está no Brasil vai ter que escrever academiaconservadora.com. Então a gente está recuperando os assinantes, reconstruindo tudo, porque realmente não está sendo fácil. E a inspiração é quando... Sabe quando você recebe aquela mensagem? O Alexandre deve ter recebido várias dessas. Falou assim, olha, eu aprendi um pouco mais de política por causa de você. Sim. Agora eu tô sendo chato com meu filho, eu tô sendo chato com a minha mãe, eu tô sendo chato com meus primos. Agora eu que fico arrumando confusão no grupo da família. Eu vim de Morro Agudo, Nova Iguaçu. Tá? Eu cuidei de moradores de rua durante 6 anos. Eu sei muito bem que você falou aí da cidade do interior, Bauru, etc. E eu estive em Barretos, Campinas, Araraquara. Eu corri esse Brasilzão todo dando palestra pelo Terça Livre. Ver o nosso povo sofrido, Alexandre, por falta de informação, é o que, depois de Deus e minha família, é o que mais me inspira. Porque eu quero que as pessoas tenham a mesma experiência que eu tive. De você sair ali do ensino público, sem formação, direito, sem estudo, e de repente encontrar um Olavo de Carvalho da vida e adquirir conhecimento e mudar completamente o rumo da sua vida. Eu só quero que o povo brasileiro tenha acesso a boa informação e a boa formação, né? Estudo. E quanto mais eu encontrar pessoas que desejam isso, mais eu me sinto animado e com vontade de continuar. Alan, eu quero colocar Ouro Verde, embora a gente seja um grão de areia, para que você use da nossa comunicação aqui para divulgar o academiaconservadora.com. Se você quiser montar um vídeo, um material, você chamando, do jeito que você quiser, monta o material, manda para mim, eu veiculo diariamente, porque é uma maneira de a gente reconhecer a vergonha, né, o que esse Brasil está fazendo com pessoas como você. Então, a gente fez uma campanha agora para ajudar uma patriota condenada a 17 anos de prisão pelo 4922, pega dentro do plenário do Senado, de onde só sumiu um parafuso de um microfone. A mulher está sem dinheiro para pagar as contas de luz, de água, um filho de 19 anos sustentando a casa, mas o dinheiro acabou. Então a gente está tentando, através da Ouro Verde, eu fui classificado outro dia como pedinte do Brasil, com muito orgulho eu sou o pedinte do Brasil, que eu peço por essas pessoas, então eu não tenho vergonha nenhuma disso, e quero colocar esse canal à tua disposição para a gente engrossar essa turma de torcedores do teu trabalho, né, de admiradores da tua conduta, da tua jornada, através do que a gente é aqui. Então, você tem o meu contato, eu tenho o teu, estou orgulhoso disso e quero agradecer o Roveran, o Ricardo Roveran, que fez a ponte, para a gente poder se conhecer e dizer, sou teu fã, estou do teu lado e o que eu puder fazer, eu vou fazer. Tá bom, querido? Olha, eu não tenho palavras, muito obrigado mesmo, de todo o coração. E agora eu queria fazer uma pergunta para a audiência. Eles veem esse tipo de solidariedade no outro lado? Não. E é isso que faz com que a audiência olhe e fale assim, eu estou diante de pessoas reais. Eu estou diante de pessoas verdadeiras. Pessoas que podem se enganar, podem fazer uma análise que talvez não seja tão precisa, pessoas que são verdadeiras, humanas. Mas é isso. Eu volto aqui à frase do professor Olavo. 2 tipos de pessoas acabam atraindo muito as massas. Os homens que têm um coração honesto e sincero, que falam de modo sincero, e os psicopatas. Veja como não é difícil
Alexandre e Eduardo, entender quem são os psicopatas. Veja como é fácil entender quem é que são os psicopatas e quem são as pessoas de honestidade. Enfim, é isso. Obrigado de coração, Deus abençoe a vocês e cresçam cada vez mais. Amém. Muito obrigado, Alan, pela tua confiança estar aqui conosco. Bom final de semana, dá um beijão na tua menina. Obrigadão, obrigado. Valeu, guerreiro. Obrigado, gente. Que aula, hein? Bom, vamos lá.